Vou contar mais uma linda história a partir de agora. Só que eu quero fazer antes um pedido para você. Se inscreva no canal. É um gesto tão simples para você e tão significativo para o canal. Entra no canal, se inscreva, curta, põe o teu joinha, acione o sininho. Para nós isso é muito importante. O canal ganha força e muito mais histórias a serem contadas. Por favor, se inscreva no canal. Agora, prepara o coração, porque a história de hoje é linda. Rádio Emoção. Paulinho, boa pessoa. A verdade de cada um. A segunda parte, na verdade a parte final. A parte final dessa história linda, 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 linda que eu quero contar para vocês hoje. A história da Sílvia, ou como dizia, né, o grande amor da vida dela, a Sílvia e o Alfredo. Alfredo González, o argentino. González sai, né? Segunda parte. Não, Sílvia, não vamos nos precipitar. Eu vou sim abrir a porta da caminhonete, mas eu vou entrar. Escuta, Sílvia, escuta. Você vai ficar aqui me esperando. Voltarei sempre. Eu vou conquistar aos pouquinhos eu vou conquistar a confiança de seus pais. Pode ter certeza. Não vai demorar muito e eles vão aceitar que nós dois namoremos. Pode ter certeza disso. É que também compreendo, sabe, o lado dos seus pais. Eles te amam. Só tem o seu irmão Alexandre, mas você é a princesa do teu pai, sabe? É preciso você entender isso. Você é a primogênita, a princesa do teu pai. A tua mãe até acha mais fácil de convencer. O teu pai vou ter um pouco mais de dificuldade, mas que eu vou conseguir, vou. Não vamos precipitar as coisas. Se fugirmos agora, vai ser ruim para mim e péssimo para o nosso amor. Eu chorava. Eu chorava porque naquela hora, tudo que eu queria era ir embora com ele, sumir com ele. Mas ele me pedia calma e falava com a segurança, e essa segurança me foi passada, sabe? E tanto me foi passada que eu respondi para ele: tá bem, Alfredo, então eu vou ficar te esperando. Mas saiba de uma coisa, eu te amo. Não demore. Por favor, não demore. Ele, antes de sair com a caminhonete, ele me deu uma fita cassete, coisa comum daqueles anos. Era o presente que se dava. Ele me deu uma fita cassete e disse que a primeira música era nossa, que eu ouvisse e pensasse nele. Feito isso, ele partiu. Eu fiquei chorando. E quando eu entrei em casa, meus pais me aguardavam. Minha vontade era brigar com o papai e com a mamãe. Mas eu nunca havia tido uma briga com eles. Eu sempre me dei muito bem com meu pai e com a minha mãe. Era como ele dizia, eu tinha o meu irmão Alexandre, mas para o meu pai, eu era a princesa dele, sabe? Muito amada. Eu sempre fui muito amada por eles. Eles eram pais bons. Tinham lá os defeitos deles, obviamente que tinham, mas eram pais bons. Tanto que quando me viram triste daquele jeito, filha, não fique assim. Procure nos compreender.
Você é apenas uma menina, você tem 14 anos, filha, você está estudando, sequer você entrou no colegial. É muito cedo para você se amarrar com esse rapaz. Ele parece ser boa pessoa. Esse rapaz é boa pessoa, bem intencionado. Mas sabe, ele trabalha com circo. E o circo não para, uma hora está aqui, outra hora ali. Você já pensou esse rapaz cismar de levar você com o circo embora por esse mundo afora? Não, filha, não. O pai morre. Sua mãe também não vai suportar. E o pai não vai ficar longe da menina dele. Entende, filha? Ô pai, não se trata de me levar pro circo, pai. Ele só quer me namorar. Filha, eu sei. Mas também sei como terminam essas coisas de namoro sério. Hora menos hora, ele te arrasta pro circo, filha. E eu e sua mãe não iríamos resistir. Não iríamos conseguir viver longe de você. E aí meu pai, vendo que eu estava com a fita cassete, mas não tinha onde tocar a fita cassete. Então ele, até para fazer uma média comigo naquele instante, ele disse: você ganhou a fita? Ganhei. E não tem onde tocar, né? Não. O pai vai comprar. O pai vai comprar um aparelho. Ou um gravador ou um aparelho de som para você tocar, para você escutar. O pai vai dar de presente para você. Percebia-se claramente ali a intenção do meu pai me agradar. Que tudo que ele sempre fizera a vida toda foi me agradar. Nesse tom, acabou aquela nossa conversa. Detalhe: meu pai, a partir daquele instante, juntou lá as economias dele e ele cumpriu o que prometera. Na minha casa entrou aquele aparelho, chamava-se 3 em 1. Será que alguém lembra desse aparelho? 3 em 1. Por que era 3 em 1? Porque ele era rádio, tocava discos e também tocava fitas. Era 3 em 1. Nossa, eu fiquei tão contente. 3 em 1. Era uma empresa de Manaus, da Zona Franca de Manaus, que produzia. Fiquei tão contente. E foi ali que eu coloquei, sabe, a fita. E na primeira música ele disse que era nossa. E eu ouvia, sabe? Quantas vezes eu chorei escutando aquela música. Ela marcaria para sempre a minha vida. 3 semanas depois, numa segunda-feira de novo, porque a minha grande esperança era segunda-feira. Eu sabia que noutros dias, ele, Alfredo Gonçalves, estaria trabalhando com o circo. Então a minha esperança era sempre segunda-feira. 3 semanas depois, numa segunda-feira novamente, ouvi as buzinas já conhecidas. Era ele de volta. Que felicidade revelou. Nesse dia não resisti e corri ao encontro dele e me joguei nos seus braços. Saudade, Alfredo. Meus pais o acolheram em casa. Mamãe de novo preparou o jantar. Mas meus pais, percebia-se claramente, não estavam à vontade. De vez em quando, papai e mamãe se olhavam, pareciam assustados com tudo que estava acontecendo. Tudo que estava acontecendo com a menina deles. Nesse dia, após o jantar, Alfredo sentou-se a meu lado no sofá. Não era um namoro, porque meus pais não autorizaram, mas era muito legal ficar ao lado dele. Eu queria que o tempo parasse nessa hora, que o relógio nunca mais se movesse. Já era quase meia-noite. Passavam de 11 da noite,
quando o Alfredo se despediu. Fiquei feliz. Nesse dia eu fiquei feliz. Apesar da despedida, mas o Alfredo cumpriu o que prometera. Ele veio, era sinal do amor. Ele não estava mesmo para brincadeira, não. Ele queria algo sério comigo. O que ele sentia por mim era para valer. Ele me respeitava, era nítido que ele queria algo a mais comigo. E com certeza, esse algo a mais era o casamento. Eu comecei a sonhar com isso. Apesar da pouquíssima idade, 14 anos, eu comecei a sonhar com o casamento. No entanto, naquela noite, quando me deitei, lá no meu quarto, quando eu me deitei, eu ouvia os meus pais conversando na sala, num tom baixo, sabe? Papai e mamãe ficaram conversando assim, meio que... Não sei, não, vou fazer isso. Precisa... Vou ter que fazer isso. Não vai ter, João. Vou ter. Eu não entendi o que eles falavam. Eu não entendia, mas eu sabia que eles estavam conversando num tom baixo e grave. Não, eu vou ter que... Não tem saída. Eu entendi uma palavra ou outra. Não, sair dessa. Vamos fazer. Não, vamos. Bem, vou fazer. Certo. Como eu não escutava o que eles falavam, eu levantei para ver o que estava acontecendo. E quando eu cheguei na sala, eles pararam a conversa. Oi, filha. O que vocês estão conversando? Nada. Coisa da vida. Conta para pagar. É o que sobra pro pai. Também só foi comprar o 3 em 1, pai? Não, filho, não é por isso, não. É outras contas também. O 3 em 1 o pai pôde comprar. Diz que essa marca é boa, CCE. É da Zona Franca de Manaus. É, brasileira. Meu aparelho 3 em 1 CCE. Eu distraí de novo. Era a minha cabeça de adolescente. Mas que meus pais estavam tramando alguma coisa? Sim, estavam, porque eles falavam baixo. No dia seguinte, meu pai saiu cedo de casa, despediu de mim e disse que tinha que fazer uma viagem. Ele iria até Ilhéus, na Bahia. Ilhéus não ficava tão longe assim da nossa cidade. Mas eu fiquei temerosa que ele fosse até Teófilo Otoni, onde o circo estava armado. E quem sabe lá no circo ele pudesse dizer alguma coisa para o Alfredo do tipo: olha, nunca mais apareça na minha casa, ou você está proibido de ver a minha filha, sei lá. Fiquei tão temerosa com relação a isso, que falei para o meu pai: ô pai, o senhor vai para Ilhéus mesmo, né? Lógico que vou, filha, por quê? Tenho medo do senhor ir até o Teófilo Otoni, onde está o circo. Ah, esquece, minha princesa. O pai tem que ir a Ilhéus. E o pai vai demorar um pouquinho, que a viagem é para resolver uns negócios aí, tá bom? Mas se der certo vai ser muito bom para nós todos. Ele me abraçou, pediu-me que, como sempre, eu confiasse nele. Eu sempre confiei no meu pai, a verdade é essa. Só sei dizer que a viagem de meu pai, prevista para durar 2 dias, foi assim que ele saiu de casa avisando, acabou durando 8 dias. Quando o papai voltou, ele era a própria empolgação em pessoa. Ele voltou muito animado da viagem. Ainda eu não tinha entendido nada. Eu fui dormir naquela noite e no dia seguinte, quando acordei, eu levei um susto. Meu pai e minha mãe passaram a noite em claro, encaixotando todas as nossas coisas. E lá fora já tinha um caminhão, tipo baú, caminhão de mudança, que já tinha 1/3 da carroceria tomada das nossas coisas.
como diz um mineiro, dos nossos trens. Perguntei: o que está acontecendo, mãe? Vamos mudar. Nós vamos mudar, filha. Mudar? Mudar para onde? Seu pai já ajeitou tudo, filha. Vai ser muito bom para todos nós. Especialmente vai ser muito bom para o teu irmão, o Alexandre, e para você. Nós estamos indo, adivinha? Não sei, mãe. Ilhéus? Não. Um lugar que você tem loucura para conhecer. Lugar que eu tenho loucura para conhecer? São Paulo? Acertou! Acertou, estamos indo para São Paulo. Estamos indo para São Paulo, filha. Tudo bem, é bacana mesmo. Eu sempre quis ir para São Paulo. Mas por que não me avisaram antes? Seu pai achou melhor assim. Coisas do seu pai. Quando a minha mãe me disse que nós íamos para São Paulo, a ficha caiu para mim. Meus pais estavam se mudando com medo, óbvio. Medo do meu envolvimento com o Alfredo. E a comprovação veio quando eu pedi o endereço. E para onde nós vamos lá em São Paulo, mãe? Ih, filho, eu não sei. É um rolo. O teu pai sabe. É que eu queria deixar o endereço com a nossa vizinha. Porque eu tinha certeza que o Alfredo, ele iria em casa me procurar, lógico que ele iria. Então a vizinha simplesmente informaria onde nós estávamos. Porque eu imaginava, eu nunca tinha vindo a São Paulo. Eu nunca tinha ido para São Paulo. Mas eu imaginava que a cidade era imensa. Quer dizer, eu imaginava um tamanho e quando eu cheguei aqui era muito maior. Mas a minha mãe me enrolou. Ih, é um rolo, teu pai vai passar. Depois eu falei com meu pai e ele disse que ele mesmo, como era um endereço mais complicado, ele mesmo passaria tudo para a vizinha. Só sei que nos meus 14 anos eu acabei também me empolgando com a mudança para São Paulo, sabe? São Paulo era uma cidade que eu sempre quis conhecer. O caminhão saiu e nós entramos no ônibus para fazermos a nossa viagem. Meu pai disse, dentro do ônibus para mim, que ele tinha deixado tudo direitinho com a vizinha. Assim que o rapaz aparecesse, quando o Alfredo aparecesse, o Alfredo, ele seria informado direitinho do nosso endereço. E foi assim que nós chegamos a São João Clímaco, aqui em São Paulo. Durante um ano, eu esperava cada dia o contato do meu grande amor, o Alfredo. Mas nada. Depois do segundo colegial, eu conheci o Ricardo, um menino da minha idade. Começamos um namorico e meus pais conseguiram aquilo que eles queriam. Afastaram-me do homem que eles acreditavam ser perigoso para a filha deles. O homem que vivia no circo, o homem que eles temiam que me roubasse para sempre e que me levasse por esse mundo afora de meu Deus. Depois, com o passar dos anos aqui em São Paulo, eles mesmos, meus pais mesmos, me confessaram que fizeram tudo com essa intenção. Foi aqui, em São Paulo, que eu construí a minha vida. De tanto cantar as músicas em espanhol, que aquela fita cassete que me deram o Alfredo, era todo em espanhol, sabe? As músicas, todas em espanhol. Eu decorei cada música daquela fita. Eu cantava cada música daquela fita. Então, de tanto cantar aquela fita e pronunciar as canções tais quais os sons de cada letra, eu produzia exatamente a mesma sonoridade. Eu cantava com aquela pronúncia. Eu acabei tendo facilidade com a língua espanhola. Então, estando aqui em São Paulo, eu
fiz um curso de espanhol, também fiz um curso de inglês. E não é que eu comecei a trabalhar como secretária bilíngue? Depois, fui trabalhar como tradutora numa editora. Passei a ter um salário diferenciado. E quando eu me casei com o Daniel, aos 27 anos, eu já tinha adquirido o meu próprio apartamento. Não estava pago. Não, mas eu tive o dinheiro pelo menos para a entrada. E entrei nele. O casamento com o Daniel durou 11 anos. O melhor que aconteceu durante esses 11 anos foi o nascimento do nosso filho Gabriel. Depois desse tempo não deu mais. Nos separamos. Eu tinha 39 anos quando isso aconteceu. Acreditava ainda que eu pudesse ser feliz no amor. Saía, conheci outros homens, na verdade. Mas nada se encaixava mais. Eram casos, se tanto. O máximo que um namoro me durou no pós-casamento, olha, não passava de 2, 3, 4 meses. Bem, depois disso vinha vazio e solidão. Aí eu voltava para o meu apartamento, rodava as minhas músicas, especialmente aquela antiga fita, aquelas músicas em espanhol, porque todas elas me lembravam Alfredo. Nessas horas eu pensava, como teria sido a minha vida se eu tivesse ficado com Alfredo? Havia tanto amor entre nós, um amor puro, verdadeiro. E depois o Alfredo me respeitou tanto. Eu queria tanto ter me entregado a ele quando eu tinha 14 anos de idade. Ele, do alto dos seus 23 à época, segurou os desejos, não queria me ferir, não queria me fazer sofrer. E eu só podia entender esse gesto como sendo mais um gesto de amor, amor de verdade. Eu era tão nova. Não, eu não culpava os meus pais, não. Eu tinha cabeça para compreendê-los, ainda mais agora, que eu também era mãe. Eu tinha cabeça para entendê-los. Afinal de contas, uma menina de 14 anos ainda é muito nova, né? Eles tinham medo de me perder. Alfredo era um homem de circo, mas tudo isso não me tirava o direito de pensar como teria sido a minha vida com ele. Porque nos conhecemos em um momento em que eu era tão imatura, meu Deus. Puxa, se fosse agora, se fosse um pouquinho mais à frente. Que pena, né? Tem amor que acontece na hora errada. Mas em compensação, eu evolui muito aqui em São Paulo. Gente, eu falava e dominava 2 línguas fora a minha, fora o português. Eu era uma profissional respeitada na minha área. Será que eu teria tido a mesma evolução no mundo circense? Será que eu também teria me transformado no quê? Numa trapezista? Não, eu não levava o menor jeito. O Alfredo que me incentivou naquela brincadeira, mas eu não levava o menor jeito. Será que teria também me tornado, sei lá, uma equilibrista, uma mágica ou uma palhaça? Eu acho que talvez eu tivesse mais talento para fazer graça. As pessoas dizem que eu sou engraçada. Quem sabe eu tivesse me transformado numa palhaça? Mas eram perguntas que eu já não podia ouvir as respostas, a não ser que eu as inventasse. O tempo tinha passado. Eu, que tinha 14 anos, estava agora com 41. 27 anos depois, caramba. Alfredo, nossa. Ele teria agora 50 anos, né? 50.
Não, não é um velho de jeito nenhum, é verdade. Mas afinal de contas, o que teria acontecido à minha vida? Eu me casei, tive um filho. Ele deve também estar casado. Estará casado até hoje? Será que é pai? Ah, com certeza é, né? Será que ele se separou também? Peraí, afinal de contas hoje tem a internet. Tinha começado. Hoje tem o Google. Eu vou digitar o nome do circo no Google. Quem sabe? Quando eu digitei o nome do circo no Google, apareceu um monte de coisa, nada a ver com o meu objetivo. Mas eu estava com tempo. Eu fui pesquisando. Eu fui tentando todos aqueles endereços que ia surgindo. Até que eu abri algo interessante. É o circo. É esse aqui. Era o circo. Aquele circo. Mas quem escrevia sobre o circo num blog falava de saudade. Ou seja, o circo já não existia mais. A pessoa falava também do sucesso que tinha sido aquele circo. Era um blog, um texto bem escrito. A pessoa falava da saudade, do sucesso, dos estados visitados, das cidades visitadas, dos países visitados. Falava ainda das atrações do circo e falava dos irmãos voadores, os irmãos González. Nossa, está falando dele, quer dizer, dele e dos irmãos, os argentinos. Nessa hora que eu lia tais coisas, eu senti um tremor tomar conta do meu corpo. Afinal de contas, aquele homem ainda mexia comigo. Que amor era esse? Que amor era esse? Eu estava lendo agora naquele blog, eu estava lendo sobre Alfredo González. O texto dizia que os irmãos González, os irmãos tinham voltado para a Argentina. Na verdade, quem escrevia aquele blog era uma mulher, de nome Lia. O nome da mulher, Lia. Ela era equilibrista do circo. Ela exercera o papel de acrobata e equilibrista do circo. Ela que escreveu. Eu fui me interessando, eu fui atrás de tudo que era texto da Lia no blog. Naquele primeiro texto que eu li, ela falava do circo de uma maneira geral. Até que de repente eu encontrei um texto voltado para o aparador Alfredo González. Eu falei, não acredito. Não acredito. Ela estava falando do Alfredo. E ela disse algumas coisas que me machucaram assim, vocês vão entender. Dizia Lia, acrobata e equilibrista. Ele foi o grande amor da minha vida, dizia Lia. Ele foi o grande amor da minha vida. Namorei com ele, mas quando descobri que ele amava outra mulher, eu simplesmente resolvi ir embora para um outro circo. Caramba! Essa moça que está escrevendo aqui no blog gostava do Alfredo, e o Alfredo disse a ela que gostava de outra, amava outra mulher, e ela foi embora do circo. Aí o texto, para complicar mais e tumultuar minha cabeça de vez, dizia mais à frente: ele se casou, teve filhos e voltou para a Argentina com os irmãos. Pelo que sei, vive hoje em Buenos Aires.
Mas ele foi o grande amor da minha vida. Eu não era a única. De certa forma, caramba, eu também não era mais uma menina, né? 41 anos. Eu devia estar melhor preparada para isso, mas as lágrimas brotaram nos meus olhos. Aquilo que ela escrevia ali respondia algumas das minhas perguntas. O circo já não havia mais, não existia. Ele tinha voltado para a Argentina e vivia em Buenos Aires, casado e tinha filhos. No momento ainda, lastimei o que nós não vivemos e o que nós não tivemos. Mas de outro lado, aquilo também me tranquilizava. Era bom saber que ele vivia bem, tinha uma família, quer dizer, bem, não sei se estaria, mas que tinha uma família, estava em Buenos Aires e por certo seria feliz. Preferia acreditar assim. E assim eu saí do Google e fui ouvir um pouquinho mais daquelas músicas que me acompanhavam há mais de 27 anos. Aquelas músicas em espanhol que acabaram, de certa forma, me ensinando também um pouquinho da língua. A contar daquela data que eu li aquele blog, aquele, de certa forma, respondeu algumas perguntas minhas. A contar daquela data, 5 anos depois. Eu estava agora com 46 anos. 5 anos depois. Eu fui convidada pela editora, pessoal da editora, para traduzir um livro para o português. Um livro de um escritor argentino. Escreveu um livro. Era um livro técnico, não era um livro de romance, mas era um livro técnico escrito por ele. E eu tive a função de traduzir. Tive até alguma dificuldade, porque tinha muita expressão técnica. E esse escritor argentino, ele vivia em Buenos Aires. Fez um bom trabalho ele. E eu também acabei fazendo um bom trabalho depois de uma pesquisa, porque eu tive, como disse a vocês, dificuldade devido às expressões técnicas. E ele gostou. Tanto gostou que ele acabou promovendo uma festa lá na capital argentina. E ele me mandou o convite. E não só o convite, mas me mandou as respectivas passagens para que eu fosse. Não, eu não perderia essa oportunidade nunca. Até porque a festa ia ser muito boa. E depois... E depois, quem sabe? Até as pedras se encontram? Por que não? De fato, a festa estava maravilhosa. Foi num ótimo restaurante de Buenos Aires. Muita gente chique, bonita. Fui muito bem recebida pelo anfitrião, que me apresentava a todos os seus convidados. Lá pelas tantas, senti um arrepio correr o meu corpo, porque a banda começou a tocar uma seleção daquelas músicas. Foi uma coincidência? Talvez. Uma sequência daquelas músicas das fitas. Lembra da fita? A banda começou a tocar exatamente aquela sequência. No meio das músicas, Hermano, o escritor me falou: Sílvia, por favor, o senhor Gonçalves faz questão de conhecê-la. Quem? O senhor Gonçalves. Ele faz questão de conhecê-la. Quando ele pronunciou aquele nome, meu corpo inteiro estremeceu. Pensei, meu Deus, não é possível. Não é possível. Será que é ele? Só pode ser ele. As músicas em espanhol tocando as nossas músicas. Estou em Buenos Aires. O senhor Gonçalves quer me conhecer. Ele me viu. Ele me viu, deve ser ele. Deve estar disfarçado aqui. Eu comecei a tremer. As lágrimas vieram nos meus olhos.
Eu comecei a tremer. Eu falei assim: senhor hermano, eu também quero conhecê-lo. Você está emocionada? Não, é a música. Desculpa, a música. Ah, por favor, me acompanhe. Ele me tomou. A irmã me tomou pela mão. Comecei a chorar. Aquela música tocando. Eu falei: não é possível. Não é possível. Nem nos meus melhores sonhos eu imaginei que fosse ter esse desfecho. Nem nos meus melhores sonhos. E ele foi me levando, ele foi me conduzindo. Quando chegamos na mesa, ele tocou assim no ombro da pessoa, estava de costas, falou: Gonçalves, essa aqui é a responsável pelo livro em português. Essa é a Sílvia. Meu corpo inteiro tremia nessa hora. O homem que estava sentado de costas ficou de pé. E quando ele se virou para mim, prazer, Sílvia. Que trabalho maravilhoso você fez. Disse a irmã que nunca viu um livro tão bem traduzido. E o dele é dificílimo, com essas expressões técnicas. Você foi muito profissional. Gonçalves, muito obrigado. Quer dizer, eu agradeço. Sente-se. Vamos brindar, irmão. Não era o Alfredo. Não era o Alfredo. Gonçalves é um nome comum na Argentina. Não era o Alfredo. Eu fiquei tão desapontada que a minha cara entregou, sabe? Na hora, assim, as pessoas olharam. O que foi? Não, acho que eu lembrei alguma coisa. Perdão. Tintim? Mas me conta, como foi que você se interessou pela nossa língua espanhola? E eu comecei a explicar. E naquela mesa eu fiquei o restante da noite. E quando a noite terminou, eu havia trocado com o Gonçalves os nossos telefones celulares. E hoje, quando eu te escrevo de Buenos Aires, Argentina. Eu me casei com o Gonçalves, não o Alfredo. Eu estou com o Gonçalves, um homem que eu aprendi a admirar e amar, e com quem eu sou tão sincera, tão franca, que eu contei para ele todos os detalhes da história. Aliás, quando eu estou escrevendo, ele está aqui me ajudando. Destino, né? Só pode ser destino.